Assim, agora eu acho que a gente conseguiu falar sobre os riscos, sobre o quão perigoso e assustador é esse caminho que a gente está seguindo. Vamos pensar então na solução. Se hoje uma empresa está desenvolvendo, está contratando, quer colocar ali no processo, na cadeia de produção dela, uma inteligência artificial. O que, por exemplo, o seu time de governança olharia para entender se essa é uma IA confiável, que tem uma governança e que, de fato, claro, não vai contribuir para esse problema? Como fugir desse Como fugir disso, né? Exatamente. Assim, o primeiro passo, na verdade, é conhecer. Então, assim, isso que a gente está fazendo aqui agora é governança algorítmica. Todo mundo que está assistindo a gente agora vai terminar esse podcast mais capacitado do que entrou. Porque ainda que o cara não, nenhum dos nossos ouvintes, espectadores, estude o assunto, ele vai sair daqui pelo menos com uma coisa. Existe um algoritmo por trás do meu prompt que me devolve uma resposta que pode estar enviesada. Então, assim, pelo menos a ideia de você se questionar, né? Então, como é que a gente implementa isso? O que meu time faria, que é a sua pergunta, né? O primeiro passo é conhecer. Você ficaria chocada com a quantidade de ferramentas de inteligência artificial que são utilizadas por organizações sem que as organizações sequer saibam que elas existem. Com certeza absoluta. Não, João, mas não se preocupe. A minha empresa é inimiga do Shadow IT. É o Shadow AI, né? Pois é. A gente é muito forte, a gente não deixa tecnologias serem utilizadas sem a nossa homologação. A gente controla. O cara não consegue entrar no chat GPT, o cara então controla. Vamos dizer que tudo de tecnologia dentro da sua empresa teve que ser homologado pelo time responsável. A Shadow AI, que você mencionou, ela traz um risco muito novo, muito estranho nessa equação, que é uma tecnologia que foi homologada ter funcionalidades de IA que você não conhece. Como, João? Eu homologuei, sim. Às vezes não era clara essa funcionalidade, ou pior, ela foi atualizada depois de homologada e agora ela tem funcionalidade de IA. Então, veja só. Que é o caminho, né? Sim. É a primeira coisa que todo mundo pergunta. Tem IA? Sim. Não, hoje em dia você tem vassoura powered by AI. Exato. É um diferencial, né? Só de ser powered by AI custa 4 vezes o preço. Então, assim, isso é importante até da gente questionar. Mas olha que interessante. Você, então, não tem Shadow IT. As ferramentas foram homologadas, mas você tem Shadow AI. Porque existem funcionalidades de inteligência artificial que você não conhece. Então, você tem que ter um programa para acompanhar isso. Porque senão você vai se perder. Então, o primeiro passo é mapear. O que meu time faria, né? O primeiro passo é conhecer. Né? Se a gente está falando aqui que existe todo um risco de Shadow AI, de ter tecnologias de IA que a gente não conhece, o primeiro passo é mapear. Então, como qualquer diagnóstico institucional, qualquer diagnóstico de compliance de governança, o time vai fazer um mapeamento. Né? Mapeamento de quê? De operações algorítmicas, né? Ou seja, de tudo quanto é tipo de processo de negócio que usa decisões automatizadas, decisões que passam por um algoritmo. Como? Cara, setor por setor. Tem que sentar com cada gerente, me fala o que você faz, é mesmo? Isso e faz com o quê? Qual que é o sistema que você usa? Tem alguns... E perguntando, por quê? Eu acabei de falar que a gente tem um risco de Shadow AI. Se eu só enviar para o nosso cliente aqui um formulário e falar me preenche para mim quais são as inteligências artificiais que você usa, cara, ainda que ele seja muito bem intencionado, ele pode deixar passar alguma coisa. Provavelmente vai deixar. Né? Inclusive, uma crítica muito dura que a gente tem a muitos serviços de consultoria, essa consultoria que é uma coisa que a gente é assustador, mas a gente vê cada vez mais, é uma consultoria que a consultoria terceiriza para o cliente o trabalho. A gente às vezes é muito procurado por clientes para falar assim, vocês fazem esse trabalho porque a gente fez com uma outra e a gente ficou meio assim, tal. Quando a gente foi ver, na verdade é porque a consultoria te mandou um Excel e falou, preenche aí, só que, preenche aí, entendeu? Eu preciso do seu olhar clínico, total. Né? Então, o primeiro passo, mapear. Mapeou as operações algorítmicas, agora a gente tem que identificar, né, os riscos que permeiam cada uma delas. Vamos olhar cada uma. Essa aqui, deixa eu ver, essa aqui faz o quê?
ou se eu estiver falando de recrutamento e seleção, por exemplo, eu já entro numa seara toda de dados pessoais. Então já tem que pegar a lei que eu estou aplicando, a ISO que eu vou escolher e a Lei Geral de Proteção de Dados e cruzar aqui quais são os problemas. Aí você vai ter riscos que são inerentes, né? Você tem o enviesamento de máquina, por exemplo, você tem opacidade algorítmica, que é quando a gente é incapaz de explicar o processo de decisão. A opacidade algorítmica é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, que é o quê? Eu não consigo explicar como que o algoritmo chegou de A em B. Se nós não formos capazes de explicar a decisão que foi tomada... Imagina naquele caso do carro. Por exemplo. Ele tomou uma decisão sim, fatal. E aí, se não for possível de explicar e nem auditar? Quer dizer, um dos pontos chaves, né, hoje que a gente tem é esse. Opacidade algorítmica talvez seja o arqui-inimigo da governança. Opacidade é o oposto de transparência. Se eu não consigo explicar ele, tem vários motivos. Ou porque o algoritmo é tão complexo que eu não consigo explicar. Olha quão apavorante é a ideia de viver num mundo em que nós acatamos as decisões tomadas por máquinas e nós não sabemos explicar por quê. Quando as pessoas me perguntam, né, isso é muito comum às vezes no campo do... Isso é muito comum no campo assim, acadêmico, me perguntam alunos e, né, às vezes... O pessoal sempre brinca, é impressionante. Se você fala que você é especialista nisso, alguém vai fazer uma brincadeira com o Exterminador do Futuro, vai te perguntar se tem que ter medo da Skynet e tal. Eu sempre falo, olha, estamos correndo o risco de, né, vermos o poente da humanidade. Sim, mas ele não vai acontecer por conta de bomba, a Skynet não vai tomar as nossas armas e nós vamos fugir dos robôs, não é isso. O que vai acontecer é que nós vamos sentar no banco do passageiro. O medo que eu acho que as pessoas têm que ter, e esse é um medo legítimo, é quão dispostos nós estamos de entregar a chave, né, o controle da humanidade, a condução, para sistemas. E eu não estou objetivamente dizendo que isso é ruim. Mas se a gente não sabe nem explicar como funciona, quer dizer, não é estranho a ideia de falar assim, eu confio na resposta dessa máquina só porque é a resposta dessa máquina? Quem atribuiu a essas respostas poder de carta magna? Quem decidiu que só porque a resposta foi emitida, ela está certa? E se nós não formos capazes de auditar essas respostas, ou seja, se existe um universo de opacidade algorítmica ali acontecendo, como confiar nessas respostas a princípio? Entende? Então, o segundo passo seria questionar. É possível entender a hierarquia de decisão. Claro, tudo tem que ser explicável. Explicável, olha, isso. Explicável. Assim, às vezes você não tem... gente, olha só. Você não tem que ter a explicação em tempo real de toda a decisão que é tomada. Não é esse o objetivo, nunca foi esse o objetivo. Isso inclusive desafia o próprio objetivo de eficiência da inteligência artificial, né? A ideia era que você acompanhe em tempo real a explicação das decisões tomadas, mas que a qualquer momento você possa questionar e essa justificativa seja entregue a você. É importante ter uma rotina desse questionamento, né? Aquela auditoria que a gente falou mais cedo. Vez ou outra eu preciso abrir ali aquela caixa preta e ver o que está acontecendo ali dentro. Então, novamente, a equipe faria o quê? Mapear, confrontar esses algoritmos com os riscos que existem de enviesamento, de opacidade, de desvio estatístico, de seja lá qual for o elemento, né, em questão. E aí sim a gente faz uma série de recomendações de como tratar esses riscos. Alguns tratamentos vão ser a nível de codificação, mudar o algoritmo, porque esse aqui tem um elemento que é defeituoso, não se admite isso. Outras vão ser a nível de processo, então não use esse algoritmo para essa finalidade, porque ele não serve para isso. Também é uma coisa muito comum hoje. As pessoas têm acesso a inteligências generalistas, tipo o GPT, e usa ele para tudo. Só que ele não é especialista em tudo. Ele não foi criado para tudo. Se você perguntar para os caras que criaram ele, lá na OpenAI, eles vão falar, não, ele não é feito para fazer tudo. Ele tem um objetivo, ele simula uma linguagem. Né? E existem outras soluções também que são a nível contratual, a nível obrigacional. Então, você pode ter a utilização de uma IA, SaaS, por exemplo. Vamos pensar uma IA as a service, que
não está nem no seu ambiente, como é que você vai ficar auditando isso? Se você não tem como auditar ela, aí você vai decidir não usar, é uma possibilidade. Outra possibilidade é você assinar um contrato com esse fornecedor falando, olha, eu não tenho como auditar a sua ferramenta, porque ela está aí no seu ambiente, só posso confiar em você. Porém, eu tenho algumas obrigações aqui, ó. Não vai tomar decisão baseada em raça, não vai no seu critério. E aí eu coloco no contrato que ele traz isso para mim. Então já ainda tem mais um elemento, gestão de fornecedores. Né? Porque a gente está aqui falando de IaaS que você tem acesso a ela. Né? Que eu estou usando dentro de casa. Isso, e o futuro, e o futuro é as acessos. Então, a maioria delas vão ser IaaS que você não tem nem acesso à caixa preta para abrir a princípio. Então, você tem que ter questões de contrato. Então, basicamente, o trabalho é um trabalho de diagnóstico. Os consultores, então, mapeiam as operações, identificam os riscos, recomendam os tratamentos para esses riscos. Isso gera um plano de ação que a gente entrega para o nosso cliente. A princípio, a gente tenta desenvolver um plano de ação que o próprio cliente possa executar. A ideia é que ele seja uma coisa que o cliente consegue fazer sozinho, mas é claro que também o time fica à disposição para poder, né, a gente assumir essa implementação. Legal. E claro, né, só para não deixar de lado, existem medidas que são globais. Conscientização é obrigatória. Todos os nossos clientes têm que ter treinamento. Que treinamento é esse? Primeiro, entender o que ele está usando. Né? Conscientizar o cara dos riscos, né? do que ele está fazendo ali, dele saber que ele só pode usar tecnologia homologada. Treinamento de utilização eficiente também. Porque o objetivo também não é só impedir que a IA cause danos, mas que ela também seja o mais eficiente possível, está pagando por ela. Né? Eu estava até dando um exemplo do dia falando, gente, é engraçado, porque a gente hoje está vivendo um momento institucional, corporativo, meio bizonho, que é assim, ó, você tem às vezes a alta direção de uma empresa que vê o advento das IAs e fala, peraí, quer dizer então que agora, por meio de uma IA, de um assistente, um funcionário produz 10 vezes mais? Aí ele pega e multiplica por 10 a meta. Só que ele não disponibiliza a IA para os caras. Então, assim, o cara, ele invoca Chico Xavier, a IA espiritual, para poder ficar 10 vezes mais eficiente. Então, assim, ainda tem isso, você tem que ter essa. Se você vai multiplicar a meta dos caras, porque a IA existe, disponibiliza para eles a IA, cara, porque senão ninguém vai bater meta. É isso aí. Então, eu acho que o foco é esse, é ter, né, um diagnóstico, ter conscientização, ter políticas bem estruturadas e claras. Isso você está num campo legal de governança algorítmica. E eu queria entender um pouco como o mercado está vendo isso. Assim, é óbvio que quem escutou nosso podcast aqui está em pânico igual eu estou, está morrendo de medo. Só um pouquinho. Né? Vai querer correr atrás disso. Mas de uma forma geral, assim, as empresas estão buscando essa governança, isso é uma demanda, o mercado já entendeu que eles vão ser mais produtivos, que eles vão ter mais resultado, que eles vão ter, né, mais resguardados. Como é que tá isso? Você que está vivendo nesse mercado, né? Enquanto... Carol, eu acho que nós estamos prestes a ver um fenômeno que vai ser meio tragicômico, que acho que é LGPD 2, o retorno. De novo, como aconteceu há 7 anos atrás, lá em 2018, quando a LGPD foi publicada, a gente viu o mesmo movimento. A gente tem vários tipos de clientes e a gente tem vários tipos de empresas no Brasil e no mundo. Primeiro, existe um extrato ali, que é um extrato muito maduro. São empresas que têm maturidade organizacional. Então, nós estamos falando de empresas que têm consciência de riscos. Eles olham para as inteligências artificiais e falam, opa, isso pode me dar problema. Eu não estou falando de consequências legais, estou falando de problema. Né? Eu não quero ter uma empresa que discrimine. Eu não quero ter uma empresa que toma decisões baseadas em premissas falsas. Né? Ou que eu não sei quais são as premissas. Ou que eu não sei quais são. Por exemplo, eu estou usando uma IA dentro do meu financeiro para me ajudar a escolher um regime tributário, e às vezes por conta de um vício, ou de um desvio estatístico, ou de uma informação mal imputada, ele me indica por um caminho que eu adoto um regime tributário que daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, eu estou enfrentando uma execução fiscal milionária porque eu segui o que uma IA falou, sem questionar. Então, a gente tem um extrato maduro. Esse extrato maduro já nos procura. Esses são os caras que nos procuram hoje. Geralmente, na maioria deles, são empresas que até têm algum desenvolvimento interno. E, novamente, interessante, ou desenvolvimento de IA, ou que usam IA para desenvolver. É muito comum também. Tem uma preocupação muito grande com a qualidade de código, eu vejo. Eu acho que os desenvolvedores... Seria by design.
Eu acho que dev, no geral, os devs, e eu tô falando isso com um carinho meio suspeito, meu irmão é dev, mas eu acho que por eles conhecerem esse mundo, eles viram primeiro o problema, o potencial. Então é muito interessante que a gente vê empresas que têm setor de desenvolvimento e que utilizam o IA para ajudar nesse desenvolvimento. O cara nos procurando e falando, tô ficando preocupado, porque os meus caras estão botando código lá dentro, eu não sei pra onde é que esse código tá indo, eu não sei se eu posso confiar na resposta, e aí eu coloco esse negócio em produção, e aí, quando tá na rua, né, vai saber o que acontece. Já foi. Mundo acabou. Então você tem o primeiro extrato, são empresas que têm algum nível de maturidade. Esses caras já nos procuram. Eles estão nos procurando porque ouviram falar, porque reconhecem que o risco existe. Existe um segundo extrato, que é um extrato que tá assim, olha, eu reconheço esse risco, mas ele ainda é aceitável. Eu acho que eu não vou preocupar com isso ainda. Não dá pra ser uma prioridade. Não é uma prioridade. E aí, muitos desses caras nos procuram para trabalhos introdutórios. Esse segundo extrato é muito comum procurar a gente para desenvolver política, para dar palestras e treinamentos. Então, assim... conscientização. Às vezes umas cláusulas contratuais padrão para contratação de IA, eles querem que a gente crie alguns padrões, que pelo menos cobre os principais riscos, algumas coisas assim. Esses caras estão antenados, mas eles estão meio assim, deixa eu ver alguma coisa acontecer. Geralmente é o cara que está esperando ali, por exemplo, a lei 23, o PL 2338 ser transformada em lei, e fala, pô, agora já tem uma lei, igual foi para o LGPD. E aí existe um terceiro extrato, que é os caras que esperam o Deus nos acuda. Esses caras, são os caras que estão se adequando ao LGPD agora. Sacou? Então, assim, é o cara que... não, essa lei... E eles também estão nos procurando. Por causa da LGPD. Esses caras, eles são mais clientes que o primeiro, só que eles estão contratando um outro serviço. Legal. Então, assim, é interessante porque... E assim, gente, eu não tô fazendo, né, obviamente, uma crítica, não é isso. Imagina. Porque, de fato, a gente precisa de ter aquilo que nos move. E eu sou empresário. Ser empresário no Brasil não é fácil. Se você não criar uma ordem de prioridade, cara, você morre, né? E aí, cabe, às vezes, eu acho, ao empresário avaliar o próprio negócio e entender qual que é o nível de criticidade daquilo. Se eu tenho uma empresa que praticamente não encosta em dado pessoal, eu tenho um negócio que não envolve com isso em nada, ou seja, meus dados pessoais são basicamente os meus colaboradores. E é um universo pequeno, e eu tenho um jurídico que está fazendo um bom trabalho ali, eu estudei, às vezes você consegue manter aquilo ali sob controle. Agora, meu amigo, se você tem uma empresa que é da área de saúde, da educação, né? Seu core business é a manipulação de dado pessoal sensível em larga escala, você não pode meter um louco, né, e esperar que a coisa se acerte. O que vai acontecer é o que está acontecendo agora. Nós passamos anos falando que o que ia acontecer era isso. É igual aquele meme da pessoa, o cara tá andando de bicicleta, ele enfia um graveto na roda e cai e fala, meu Deus, por que eu caí? Então, assim, nós estamos há anos dizendo que a NPD ia ser construída, há anos dizendo que a NPD ia instaurar um monte de processo administrativo, há anos falando que esses processos administrativos poderiam resultar em multas milionárias, há anos alertando, e agora que isso está acontecendo, as pessoas vão dar aquela cara do Pikachu. O quê? O Pikachu surpreso, o quê? Mas ninguém me disse que isso ia acontecer. Não, nós estamos há 8 anos falando que isso ia acontecer, 7. Então, assim... Mas é questão de prioridade. De prioridade. Então, eu acho que... Mas aí que tá, o Carol, aí, assim... Isso eu acho que vai ser até informativo. Acho que é bom para quem tá nos ouvindo. As pessoas pensam que uma consultoria dessa, por exemplo, ela é inerentemente cara. E por complexa exemplo. Ou demais, né? Gente, a Tripla... A gente começou também pequititinho. A gente construiu os nossos produtos para atender pessoas de todos os tamanhos. Uma consultoria ela é mais ou menos complexa com base no tamanho da sua operação, na complexidade da sua operação. Então, assim, se você for uma empresa que é uma empresa pequena, que tem baixa sensibilidade totalmente de dados pessoais, e no caso dos algoritmos, baixa sensibilidade de algoritmos, o trabalho ele é mais simples, ele é mais rápido e, consequentemente, é mais barato também. Então, eu acho que é importante você conhecer. Sabe? Procura o especialista, procura um consultor, conversa com alguém aqui na Tripla, a gente tem um time gigante para conversar e pede uma proposta. Entende? Às vezes você quer ver aquilo, ter palpável para você enxergar na sua realidade. Né? Não é porque é um assunto, e eu reconheço que é um assunto complexo. Olha só, eu estou estudando... A gente já falou exemplos aqui, sim, cabulosos. Não, e olha que esses são exemplos oficiais. Né? Você vê, eu estou estudando governança algorítmica tem uns 6 anos e eu não encontro bibliografia para isso. O pessoal estava até brincando comigo aqui que meus livros, eu sou um azar, eles sempre param na alfândega. Para livro. Cara, eu falei, cara, por que tá pegando meus livros, cara?
Acho que é porque ninguém pensa que o maluco tá comprando isso. Não, com certeza tá cheio de droga. Não tem como. Alguém tá querendo Tem ler droga isso. aqui dentro. Não tem como alguém tá lendo isso. Então, assim, a bibliografia toda que baseou meu estudo é uma bibliografia internacional. Então eu sei que é um assunto diferente. Mas não é porque é uma ciência complexa que significa que o trabalho vai ser extremamente complexo e, portanto, dispendioso. Eu acho que vale conhecer. Hoje, os clientes são esses 3 universos. Se você tiver no terceiro grupo... Essa é a mensagem. Eu ia te se perguntar poupa. agora, qual que é a mensagem pro CEO que tá escutando, né, pro CIO, pro diretor de TI, que tá ouvindo a gente, sobre esse Uma tema? mensagem universal procura saber. Pesquisa. Né? Assim, foi-se o tempo em que eu sentava para falar sobre isso e ninguém nem entendia o que eu estava falando. A primeira vez que eu fui abrir uma pós-graduação de governança algorítmica, a gente não conseguiu matrículas porque as pessoas achavam que ela tinha a ver com matemática. Olha só. Para do algoritmo. Então, assim, não é mais verdade. Hoje nós já temos conteúdo, Entendimento, pesquisa, né? vai atrás para você ver o poder que isso pode trazer para sua organização. Né? E aí, com isso, você já começa, né, a se conscientizar. Pega um serviço de conscientização para sua organização, uma palestra, um workshop. Isso. Vamos fazer uma política. Né? Passa do grupo 3 para o grupo 2. Às vezes você não precisa estar no grupo 1 ainda, que são os caras que realmente estão meio que na linha de frente, mas passa para o grupo 2. Tem uma maturidade tecnológica de cibersegurança maior também. É outra coisa, né? E geralmente são empresas que às vezes estão sendo cobradas por conta de matrizes internacionais, né? Tem norma de compliance. Mas eu acho que, no geral, o recado que eu dou é, cara, procura saber sobre o assunto. Né? Aqui na Tripla mesmo, a gente tem muitos serviços que são voltados para um trabalho de base, de preparar o terreno, de conscientização e de políticas, por exemplo. Às vezes você não quer partir direto para um diagnóstico agora, acho que dá para esperar um pouquinho, mas, pô, vamos conscientizar o pessoal. Já que você sabe que tá todo mundo usando aí dentro, vamos pelo menos ensinar os caras a usar com um pouco mais de consciência. Né? De conhecimento. Acho que é esse o recado. Legal, não, excelente, João, assim, agradeço muito pela aula, tô saindo daqui apavorada, mas... não fica. Obrigada. Mas com certeza, assim, as pessoas precisam saber disso, precisam ouvir isso, entender, né, esses caminhos que a gente está seguindo e como que a gente pode fazer isso de uma forma consciente, saudável, né, e a gente, quando chegar a hora de entregar a condução para a máquina, você foi no ponto. Pelo menos a gente já saiba, né, o que e realmente as decisões estão sendo bem tomadas. Sim, vou até pegar o gancho. Acho que esse pode ser uma deixa legal. Acho que assim, se uma mensagem de despedida para todos, né? Porque nem todo mundo que está nos ouvindo é empresário, né? Mas existe um nível da mensagem que é para todo mundo. Que é o seguinte, gente, nós estamos diante de uma virada de paradigma que, assim, os precedentes são remotos. Nós estamos falando da invenção da roda, da descoberta do fogo, entendeu? Assim, do domínio da eletricidade. É isso que nós falamos. Não é uma coisa que vai... A invenção da internet. Não pensem que é uma revolução tecnológica. É uma revolução antropológica. Nós estamos diante de um evento que tem o potencial para nos elevar a Homo sapiens 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 ou nos dar o mesmo destino dos dinossauros. A preocupação aqui é: você se sente intelectualmente, né, assim, sob uma ótica acadêmica, sob uma ótica de estudo, de conhecimento, você se sente pronto para usar essas tecnologias sem ser colocado no banco do passageiro? Né? O que a gente brincou mais cedo aqui, que é muito difícil que o ChatGPT seja duro numa crítica. Você tem que pedir muito para ele fazer isso. Gente, olha o perigo disso, de viés de confirmação, de echo chamber. Imagina você vem ali defender uma ideia e ele fala: pô, Carol, você é mesmo linda, que não sei o quê, que boa ideia. Boa. Você tá dedicando quanto do seu tempo a conversar com um yes sir? Entendeu? Com um cara que fica... Exatamente. Então a ideia é, você precisa de entender que você não está conversando com alguém. Não tem alguém ali do outro lado te elogiando. Aquilo não é uma pessoa, aquilo ali é um conjunto matemático. Nós precisamos de ter consciência e maturidade para entender o que a gente está usando. Quer dizer, desenvolvedores de tecnologia de IA estão tendo que criar salvaguardas hard-coded nas IAs para que elas não aceitem pedido de namoro.
Gente, a gente precisa de maturidade. Vamos usar essas coisas com consciência. Isso é revolucionário. A gente tá diante de uma tecnologia que pode eliminar modalidades de câncer, resolver problema de logística e distribuição de alimento no mundo. Nós nunca estamos tão perto de erradicar a fome por causa de uma tecnologia. Mas se a gente estiver no controle. Não se esqueçam, e esse é o recado, as IAs são um instrumento. Um recurso tem que ser utilizado por nós. Não percamos protagonismo humano. Não vamos ser habitantes de um planeta de inteligências artificiais. Vamos ser um planeta de seres humanos que usa muita a inteligência artificial, né, pelo bem maior. Dispor, né? Muito legal, João. Obrigada demais. Eu te agradeço e é sempre um prazer estar aqui. Com certeza. E para você que ouviu a gente até aqui, que acompanhou tudo, agradeço muito pela sua companhia. Vou pedir para você deixar o like aí no nosso vídeo, ativar as notificações para você não perder os próximos episódios do nosso TriplaCast. Obrigada, até a próxima.